Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta sexta-feira, dia 16 de julho de 2021, 15ª semana do Tempo Comum, cor litúrgica branca, porque hoje é a festa de Nossa Senhora do Carmo, tá? Muito bem. Na verdade, hoje não, né? Tô gravando no sábado. Desculpa, tá atrasado. Mas como eu falei, julho é um mês complicado para mim, né? Então, eu até gravei antecipado, então esse áudio não vai ter muito pitaco, apesar que eu vou ter que já indicar uma situação, duas. Não se preocupe, não é nada daquelas coisas que eu falo, carnicenta, tá? É realmente da Igreja Católica. Podemos dizer que é fofocas católicas, né? Então vamos direto ao ponto. Primeira coisa, parece que no dia 14 ou 15 de agosto, na festa da Assunção de Nossa Senhora, eu sei que é uma festa mariana, é que eu sempre me perco nas datas marianas, algumas, né? Algumas eu sei de cabeça, outras não. Mas eu sei que em agosto existe uma festa mariana, Assunção mesmo, Assunção da Virgem Maria. Vai ser aberto de novo, reaberto, como direi, reaberto não. O corpo do Beato Carlos Acutis fará sua aparição pública novamente, tá? É isso que eu queria dizer. Esse é o primeiro ponto, uma coisa bem feliz. Parece que eles estão tentando ver isso. Não sei se vai ser de forma permanente, mas vai ser a partir da data do dia 15 de agosto, mês que vem, tá? Daqui a um mês. Segundo ponto é uma questão que está causando polêmica na internet, principalmente nos meios católicos, principalmente os meios mais tradicionais. E eu não vou entrar na polêmica, eu só vou informar, porque o objetivo do canal, por mais que seja às vezes polemizar, né, eu polemizo comigo mesmo, entendeu? Eu fico fazendo um autodebate comigo, entendeu? Eu fico me autodebatendo lá. Aí fico sofrendo, aí atrasa tudo, né? Pois é. Então eu só vou informar. Se você for ver os documentos do Papa Francisco no vatican.va, no site oficial do Vaticano, tá? Vai cair automaticamente em português. Você clica na carinha do Papa Francisco, aparece todos os documentos. O último que ele fez é um motus próprio, com orientações a respeito vou falar a verdade, eu não li, mas o que eu entendi do pouco que eu li dos canais de notícia católico sério é uma restrição à realização da missa pelo rito tridentino. Restrições mesmo, no sentido assim, para resumir a coisa, não é para fazer em qualquer paróquia, tem que ter autorização do bispo local, e se tiver autorização do bispo local, designar uma capela ou uma igreja própria para isso, para o rito. Assim, eu não acompanhei muito as tratativas na época do Papa Bento XVI, porque foi o Papa Bento XVI quem abriu a né, a possibilidade de fazer a missa pelo rito tridentino. Então o pessoal ficou louco de feliz. Até ficaria também, porque eu acho que é um direito da população, da comunidade. Inclusive aqui na Arquidiocese eu conheço um padre que foi convidado pela própria comunidade a fazer a missa pelo método antigo, pelo rito antigo, e ele pegou gosto, né? Mas ele faz num local específico. Acho que ele já estava fazendo nesse esquema sob autorização do bispo local. Não é sempre que ele faz. Então ele já está meio que seguindo o que o Papa já disse. O problema, muitas vezes, é algumas situações, por exemplo, eu não conheço nada fora da Arquidiocese de Curitiba, é muito pouco, mas eu tenho observado um certo clamor, esse é um termo talvez que muita gente não vai gostar, mas é o que eu vejo, um certo clamor de um povo do Nordeste, de um povo de Goiás, de um povo de Minas, que tem umas igrejas belíssimas, né, do tempo lá, do período colonial, não podemos esquecer aquelas igrejas de estilo barroco, né? Então, não precisa morar lá para a gente saber que existe todo puxa vida, até um local maravilhoso para celebrar uma missa tridentina.
E esse clamor já vem de alguns anos, desde o tempo que eu já tinha me reconvertido e observando que pessoas que usam véu, as moças, né, usam véu, que querem ter uma experiência com Jesus que não seja da RCC, mas seja da tradicional, um clamor imenso pelas missas tridentinas, mas uma sede mesmo, uma gana. Por quê? Porque já não tem muito padre, quando tem só faz a missa pelo Concílio Vaticano II. Fechou. Então existia já um clamor nas redes sociais. Ah, eu queria que tivesse missa do rito tridentino na minha cidade. E aí vai ver, é uma capital do Nordeste, tudo, e puxa vida, não tem, né? Que pena, né? Até porque até os paramentos do padre é diferente, né? Até o jeito de se vestir é diferente. Não é qualquer roupa que ele usa. Então tem todo umas coisas assim que deixa o rito bonito. É uma forma de resgate da memória, né, do rito mais antigo. Até aí tudo bem, o clamor. Com esse motus próprio, a coisa talvez organize. Então veja bem, eu não vou polemizar com o Papa, porque assim, aqui, pelo pouco que eu sei, eu nunca fui no rito tridentino, eu sei que existe, já vi algumas gravações de homilia do mesmo padre e tal. Até o ponto que eu saiba, ele não faz nem na paróquia dele, acho. Não sei, acho. Por outro lado, é uma forma de organizar a situação. É mais ou menos, sabe, é uma questão de colocar ordem na coisa. Eu não sei até que ponto estava tendo o rito tridentino em alguns locais do planeta, porque de alguma forma isso incomodou o Papa, porque senão não sairia um documento. Tem que ver essa é a questão. Segundo, não entrando também na polêmica de defender o rito tridentino e excluir o Papa, ou defender só o Papa e dane-se o rito tridentino. Não, não é isso. A situação aí é um pouco complexa porque não é uma questão 1D, é 3D, né? Vamos ter que ver todos os prismas da coisa, da visão, né? Vamos tentar entender o contexto. O que motivou o Papa? Isso eu não sei. Talvez ele tenha reparado que algumas cidades da Itália ou até outras regiões do planeta estejam muito focadas no rito tridentino, mas elas usadas como uma forma de política contra o próprio Papa Francisco. É possível? Então, eu estou só levantando uma hipótese, não estou polemizando, estou levantando uma hipótese. Então, isso talvez justifique o porquê que ele escreveu o motus próprio, que ele deu uma justificativa, dizendo o seguinte: em respeito ao Concílio Vaticano II, né? Em respeito ao concílio, o excesso do rito tridentino em qualquer paróquia, aí que está, em qualquer espaço paroquial, poderia ferir tudo que foi, nessas décadas passadas, foi discutido, reavaliado, etc. e tal. Isso é uma justificativa dele. Tudo que vira acima, fora isso, não é acima, fora isso, aí é teoria da conspiração, minha gente. Tá? Porque o Papa não é que está revogando, pode até estar meio que revogando ou endurecendo um pouco aquilo que o Papa Bento XVI disse, mas como eu falei para vocês, teve um Papa que simplesmente aboliu as oitavas de Pentecostes. Eu acho que não deveria ter abolido, mas quem sou eu aqui, a pobre Marilena, falando? E foi um Papa que foi considerado santo, entendeu? Acho que é Paulo VI, agora não lembro. Aquele Papa que foi enterrado direto na terra lá, que não tinha nenhuma relíquia, né? Se não me engano, foi ele que aboliu. Entendeu? Não, se foi isso, então eu quero as oitavas de Pentecostes, pô. Entendeu? Porque assim, tem o domingo de Pentecostes, acabou, voltamos pro tempo comum. Ai, mas não dá pra celebrar mais um dia de Pentecostes. Entendeu? É mais ou menos essa choradeira. Desculpa falar. Porque quem é contra o Papa Francisco, até eu vi num canal que eu gosto bastante, Cardeal Sará, que tem aqui no Instagram, quem é contra o Papa Francisco, infelizmente está contra toda a Igreja Católica. E eu vejo muitos perfis católicos de fundo tradicionalista, mas que é anti-Papa Francisco total. Aí o que adianta? O que adianta manter um blog, um perfil, uma rede social, se você é anti-Papa Francisco, descarado, escarrado, pense o que você quiser. Tá? Então, assim, eu pensei da seguinte maneira.
tá? Se existem santos do século XX que mesmo sem ter o rito tridentino na própria vida, mas tinha devoção, oração, jejum, entrega do próprio sofrimento, tá? E participando da Santa Missa do Concílio Vaticano II e são hoje considerados santos, gente, mas o que que a gente quer? Só o rito ou o caminho à santidade? Porque não vai adiantar muito você exigir o rito tridentino se você não faz uma boa participação na sua missa aí na paróquia onde você foi batizado, primeira comunhão, feito crisma, que seus pais são partícipes, entendeu? Mesmo um padre falando uma homilia sofrível, acontece, né? Só não pode ter heresia dentro da missa, entendeu? Porque nem eu já vi umas fotos, colocando umas coisas esquisitas no altar, uns leite, umas consagração estranha, ou então fazendo a noiva, que nem eu vi uma foto ridícula lá, uma noiva pegou o corpo de Cristo na hora de consagrar o corpo de sangue de Cristo, na hora que é o padre, não é ela. A menina queria segurar o... eu já vi uma foto, aquilo é mais que heresia, aquilo lá é uma coisa qualquer. Não, aquilo não era casamento, né? Então, não tendo umas coisas extremamente... Ou então o ministro de Eucaristia fazendo a consagração no lugar do padre, isso não existe. Entendeu? Se você não faz uma boa participação na missa comum, eu vou te chamar de comum, mas é do Concílio Vaticano II, como é que você vai encarar aí, gente? Agora vai chorar que nem um bebê chorão? Vai xingar o Papa? Vai cair nesse pecado? Entendeu? Então, estou aqui friamente falando. Talvez você vai dizer, vai defender o Papa. Infelizmente, eu tenho que defender, porque se for pensar, porque eu pensei assim, vou tentar pensar com uma cabeça do Papa. Ele está restringindo a missa tridentina. Se ele está restringindo, é porque talvez alguém está usando a missa tridentina como uma arma contra o Papa Francisco, penso eu. Ou contra todo um concílio Vaticano II que já está consolidado, entendeu? E quais santos do século XX? Você quer que eu arrole quais são os santos do século XX que participavam da missa do Concílio Vaticano II, que é a missa atual? Ó, São João Paulo II, que já pegou 2 tipos de missa, Madre Teresa de Calcutá também, Santa Dulce dos Pobres. Vamos falar de um que já nasceu com a missa do concílio. Beato Carlo Acutis, tantos outros. Olha, gente, tem santos, que nem Santa... Ai, meu Deus, esqueci o nome da... Deixa eu pegar meu calendário. Ainda bem que eu tenho um calendáriozinho de santos. Eu tenho que reformar esse calendário aqui. Mas como é que é o nome daquela santa? Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete se tornou santa, ela e a beata Albertina Berkenbrock aqui no Brasil. Mesmo jeito que aconteceu com ela, violência sexual. O que elas fizeram? Elas deram a vida, mas não cederam à virgindade e à pureza. Mas não foi assim só não abrir as pernas. Simplesmente, desculpa falar esses termos, simplesmente ofertaram isso dizendo não, você pode me matar, pode me esfaquear, pode me estrangular, mas em nome de Cristo você não vai tirar a pureza. Elas consagraram a pureza dela, a virgindade dela para Jesus. E ainda pensando no assassino. Lógico que o assassino ia fazer coisa arada, mas se tivesse ainda o pecado capital da morte, ainda ia ter o pecado da fornicação, do estupro, né? Isso, aí você vai dizer, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu estou dizendo o seguinte, essa geração aí que está reclamando do rito tridentino, pela falta dele, por não entender os motivos desse motus próprio, e é aquela coisa, tá, vamos pensar também por esse lado. Se tem alguma coisa meio teoria da conspiração, não, vamos acabar com o rito tridentino, vamos pensar que nem um lado maldoso, né? Porque o ser humano, o Papa é um ser humano. Vamos acabar com o rito tridentino porque a gente vai, sei lá, mudar todo o rito depois do Concílio Vaticano II, sei lá. Pensa do jeito da teoria da conspiração. Gente, mas alguém vai morrer como essas duas moças que eu citei, Beata e outra santa, Santa Maria Gorete, em nome de Cristo? Às vezes por uma pequena situação. Por exemplo, uma manifestação que para defender uma igreja, que algumas igrejas estão sendo incendiadas lá fora. Isso pode vir aqui para o Brasil. Igrejas católicas incendiadas. Meu Deus, Jesus carbonizado lá dentro. Você vai dar sua vida, como aconteceu com aquele rapaz lá no Paquistão, que eu já falei para você ler o artigo no Church Pop lá,
que ele conteve um homem, ele viu que era um homem bomba, porque deve ter identificado, impediu que uma tragédia acontecesse dentro da igreja e ele morreu explodido com o cara, com a bomba. Você daria vida? Isso é uma pequena grande coisa, isso é uma grande coisa, mas assim, impedir um cara de matar um monte de gente dentro da igreja, explodir Jesus também, fazer uma tragédia. Ele deu a vida por vários da comunidade. Eu tô querendo dizer, esse povo que tá chiando por causa do rito tridentino, daria vida por Jesus Cristo sacramentado? Daria vida pela sua castidade? Em nome de Cristo, eu prefiro morrer do que perder minha pureza e você cometer um ato mais insano ainda? Querendo ou não, elas pensaram nos bandidos. Ou você é daqueles que está falando bem feito pro Lázaro que foi morto, que o Bolsonaro morra? Porque eu vou falar um negócio, gente. Agora vou abrir meu coração até com relação ao Bolsonaro. Eu não quero a morte do Bolsonaro, quero a conversão dele. Não vou dizer que coisas não passaram na minha cabeça, mas eu penso o seguinte: ele é hospitalizado, ele não fala bobeira, entendeu? É a mesma coisa a criança quando tá muito Bob Esponja, tá irritante. Aí a criança corta o dedo, queima o dedo no fogo e fica quietinho. Ou fica com febre. Ah, desculpa a maldade humana, mas chega uma hora, ai, que bom que ficou quieta, né? É verdade, gente. Criança irrita também, porque criança entra numas vibes assim de entendeu? E às vezes queima o dedo, corta o dedo, destronca o dedo, bate com o dedão na quina, aí fica quietinho. Ah, que alívio. É assim, né? Então eu não tô desejando a morte do Bolsonaro. Que bom que ele tá no hospital se cuidando, né? Tem que ver mesmo o que tá acontecendo com ele, mas ele pelo menos ficou quieto por uma semana, por uns dias aí, nem sei. Eu tô tão aérea aí com relação a dias, eu tô querendo que acabe logo julho pra seguir a vida, entendeu? Porque pra mim julho e dezembro é um tormento. Ai. E infelizmente ainda foi meio tormentoso, mas é bom pra ver as realidades da vida, né? Isso eu tô falando de forma pessoal, você não vai entender o que tá acontecendo. Mas não tem problema. O que eu quero dizer é o seguinte: você que está chiando por conta do motus próprio do Papa, vai catar coquinho, tá? Vai criar vergonha nessa cara suja. Vai ver que tipo de santidade você quer em rede social, que para mim não existe. Bom, nesse dia 16 que já passou, mas não deixa de ser ainda, a gente sentiu o cheirinho de Nossa Senhora do Carmo. Eu vou repetir tudo isso de forma resumida amanhã, tá? No áudio do dia 17. Mas de qualquer forma, eu tenho que falar também de uma outra situation aqui que eu peguei e é lamentável, mas infelizmente a pessoa que postou tem que entender que existem múltiplas realidades, porque se o mundo secular, um mundo aí que está dizendo do poliamor para criancinha, é lógico que outras situações podem acontecer por aí, principalmente no meio religioso, de congregações religiosas enfim. Que nem eu sigo aquela freira chamada Irmã Inês, a Irmã Inês do rap. Então é Irmã Sentiu underline Inês com Z. Ela é bem divertida, é uma irmã assim bem bacana. Dá pra ver que ela leva, apesar das coisas divertidas, das piadinhas dela, ela leva a escolha dela a sério. E só que quando ela vai falar de coisas mais sérias, ela meio que perde a mão, porque tem coisa que eu não entendo o que ela fala. Inclusive foi no canal dela, do Instagram, que eu soube do padre que se matou. Mas ela pegou o texto de um outro padre e deu a entender isso. E eu fiquei perdida, não sabia o que era aquele padre bonito, sorridente, tinha se matado. Mas depois eu descobri, enfim. O último post da irmã, ela tá triste e realmente dá uma tristeza quando a gente lê a postagem lá. Pelo que pouco que eu entendi, porque ela não consegue. É engraçado, ela vai falar uma coisa engraçada, ela é sucinta. Vai falar de coisas mais duras, ela se perde, assim, sabe? É normal, acho que é da pessoa. Pelo que eu entendi, eu acredito que ela ou criticou alguém da congregação que saiu, ou seja, deixou de ser freira para cair no mundo. E a reflexão dela é muito interessante porque realmente é aquilo que eu já pensei, já cobrei, já dei de dedo em risca em algumas situações que eu falei, que eu tive um perrengue antes da pandemia, né?
Ainda tenho que agradecer um pouco a pandemia, porque eu acho que eu teria brigado mesmo com uma ex-freira. Eu ia participar de uma oficina de oração, que acontece sempre no primeiro semestre, se não tivesse pandemia, e descobri que é uma ex-freira reikiana. Isso é um absurdo, né? Ex-freira eu até entendo, agora reikiana não. Porque aí não é só ter saído da congregação, ela simplesmente tá pisando na cara de Jesus. É só isso, tá? Só pra você entender. Não sabe o que é reiki? Cara, procura saber rapidinho, mas não se envolve com isso. Não procure saber muita coisa. Assim, pra você entender, mexe com o espírito, diz que tem mestres ascensos, você lida com energia, com símbolo. Cara, é uma baita de uma idolatria, uma baita de uma apostasia, heresia, o que você quiser. Isso mexeu muito comigo. Aí eu não sei o que aconteceu, que essa irmã Inês, ela é aqui do Paraná, acho que é de Paranaguá. Ela disse que, poxa, para que a pessoa entrar, brincar com as coisas de Deus e depois sair achando sabe, tendo razão das coisas, sendo que não tem razão nenhuma. Então ela tá muito triste. Eu fiquei com muita sensibilizada mesmo, mas eu lembrei dessa situação particular minha sobre essa irmã reikiana. Então, gente, mesmo que seja comunidade de vida, tipo Shalom, Pantocrator, Canção Nova, não brinque com uma coisa dessas, né? E pior se for para ser freira e ser padre e depois cometer um sacrilégio. Entendeu? Não é mais como antigamente você vai para a igreja, você vai para uma congregação religiosa ser freira porque você perdeu todo mundo da família, ficou viúva, ficou sozinha, tá com uma fortuna, vou me enfiar lá virar freira. Isso acontecia muito na Idade Média, moderna, até talvez os dias atuais. Hoje, Deus exige realmente uma fé viva, uma fé com abertura de coração do nosso querer. Então, inclusive existem notícias lá na Espanha e Portugal está padecendo gravemente de falta de vocações religiosas para os mosteiros e conventos. Então tem locais que não recebia uma freira fazia 30 anos, e quando recebeu, isso eu também acho que vi no Church Pop ou no Aletheia PT. Eu sei que é nesses canais que eu sempre falo. Uma moça se tornou freira numa congregação feminina que fazia mais ou menos 30 anos que não recebia uma nova noviça e uma nova freira. E o mais interessante, ela era uma ex-protestante. Então, esse momento atual que nós vivemos, para ser freira, ser padre, principalmente ser freira ou freio ou monge, é um momento propício da gente de fato dar um passo, ou dois ou três, com os dois pés direitos, com a vontade de sofrer em Cristo, de entregar tudo para Cristo e dizer: esse mundo é uma droga mesmo, eu quero entrar no mundo de Cristo, e se tiver que sofrer lá dentro, nós sofre. Não sei se está entendendo. Aceitar a cruz hoje não é que seja fácil, mas é algo tão aberto. Jesus está de coração aberto, de braços abertos, sabe? Para a gente encarar a realidade, a verdade mesmo de uma situação nova, de uma mudança completa de vida, de renúncia total de muitas coisas, que é isso que a gente vê. Uma vergonha pra gente. Imagina, cadê as famílias católicas da Espanha? Porque tem congregação que vai sumir. Aquilo que São Simão Stock previu para os carmelitas, que ele estava com o coração dolorido, e volta a falar Nossa Senhora do Carmo, e Nossa Senhora do Carmo apareceu dizendo: quem usar do escapulário que eu estou lhe dando, será. Aí ela fez todas as promessas. Qual que é a principal carisma carmelitano? É a não extinção da ordem. E olha que ordem abençoada, tirando os franciscanos, né? A ordem carmelita é o que mais produziu santos, beatos, venerados, tudo que você imaginar. Eu não falei esses dias da Santa Teresa de Jesus dos Andes? Eu nem sabia que ela existia. Aliás, para terminar essa primeira parte que ficou longa, não era para ficar longa, porque eu tenho que gravar ainda do sábado. Mas dá tempo ainda. Eu descobri uma santa índia, norte-americana. Porque, que nem eu falei, eu tô com um canal, não é fazendo jabá do meu canal, né? Mas já vou fazer. É o Santidade Underline de Fato. De Fato, tudo junto. Aí tem o ícone da Nossa Senhora Boa Mãe dos Maristas lá, de São Marcello de Champagnat. Me coloquei, coloquei ela, não me coloquei ela lá. De repente apareceu na minha parte de pesquisa, na minha timeline, não sei, não é timeline, né? É feed, sei lá, de pesquisa,
Olhei, ué, parece uma índia norte-americana com uma cruz. Entrei um perfil lá dos Estados Unidos, ou de língua norte-americana, inglesa norte-americana. E é uma santa que foi dia 14. Agora, esqueci o nome, né? Mas é uma história bonita. Depois eu fui pesquisar uma história muito bacana. Não sei como é que ela foi o processo de conversão dela, descobriu Cristo, morreu por Cristo. Foi Papa Bento XVI que canonizou ela, sabe? E assim, gente, que alegria, né? Então existem os santos locais, os conhecidos do calendário litúrgico, aqui calendário romano, mas tem os outros regionais, que nem aqui no Brasil tem Santa Dulce dos Pobres, tem lá os mártires lá da região do norte, lá do Pará, né? Lá da Amazônia, que é do tempo dos holandeses, é antigo pra caramba. São José Anchieta, tornado santo, não é verdade? E aí a gente vê, puxa, uma índia norte-americana convertida e virado santa, que nem a que era escrava, né, negra, Baquita, Santa Baquita, também, entendeu? Convertida, levou a vida que pôde em Cristo, sabe? Isso é muito importante, muito, muito importante. São algumas novidades para vocês, né? Então, as ordens religiosas, elas não podem virar, desculpa, é uma crítica, assim, elas não podem virar comunidade de vida, isso eu concordo. Por quê? Porque já existem conventos, mosteiros de uma tradição secular, séculos. 2 anos ou 3 anos atrás, uma congregação religiosa teve que ser extinta na Espanha, ainda na Espanha, porque não entrava mais moças lá no convento. Então, gente, o que está acontecendo com a Espanha? Entendeu? Europa secularizou total, tá uma aridez de vocações que você não tem noção. Então, quando eu trago muitas vezes uma santa da França, lá piorou, né? Porque tá pegando fogo lá, né? Até Notre Dame pegou fogo. Então, eu trago sempre Santa Joana d'Arc, padroeira da França, defensora da França. Ela não é um personagem histórico, ela é uma santa. Então, se eles não honram ela lá, nós temos que honrá-la. Temos que trazer essas pessoas e ver a vida deles, né? Então eu assim, eu estou muito satisfeita com o meu canal do Instagram lá no Santidade Underline de Fato, porque eu tenho feito descobertas e aí a pessoa mesmo tá curtindo tudo, nem sabe ler português e tá curtindo minhas postagens. Não é pelas curtidas, mas eu fiquei contente porque tá fazendo um troca-troca, né? Tipo, cada um tá fazendo o seu movimento evangelizador. Eu não acho que seja evangelizadora, só uma coisa arada. Qualquer coisinha eu tô, né, atrasa, chora, xinga, dá um trauma, aí fico aí de achar que, né, aí eu tenho que ficar vendo uns perfis que falam que eu não sou frouxo, que é o outro. Um falou que não era frouxo. O outro falou que eu sou uma pessoa, deu a entender que eu sou como uma pessoa equilibrada. Eu falei assim, ó, desculpa. Algumas certezas eu não dou mais a meu respeito, sabe? Porque, falar a verdade, esse negócio de fica em casa, tudo abalou mesmo as estruturas. Então eu não falo nem que eu sou equilibrada, nem que eu não sou frouxa, porque uma hora a gente afrouxa e se desequilibra. Eu prefiro ter certeza em Cristo, desculpa, só, tá? É uma crítica, infelizmente porque eu dei risada, mas é o tipo de coisa que você não. Desculpa, melhor não colocar, né? Porque aí quando der um desequilíbrio, aí a pessoa vai lembrar aquilo que leu. Então tem que tomar cuidado também com o que você escreve. Você pode dizer assim, não, eu tenho que ter a coragem de São Paulo, por exemplo. Que foi até o fim, pois o cara que falou que não era frouxo, né? É porque tava com dor, disse que foi pregar, uma coisa assim. Aí a outra pessoa falou que eu sou uma pessoa, deu a entender que eu sou uma pessoa equilibrada. Gente, eu não falo nada porque eu não quero nem julgar o padre que se matou lá, o padre Adriano Henrique, entendeu? Poxa vida, não dá para entender como um padre tão bem disposto, tão ali RCC, comete algo assim. Eu não vou julgar. Porque, olha, gente, a gente vive momentos desequilibrantes. Uma hora a gente vai cair no choro. Se for choro, tudo bem, né? Mas vai cair até para se matar. Entendeu? A gente não pode falar isso. É um pouco de falta de caridade mesmo, sabe? Mas, no geral, deixa passar, né? Mas eu não compro umas. Desculpa, essas coisas eu não compro mais. Então, se eu falo as coisas, você não precisa comprar.
Mas também não precisa entrar numas vibes estranhas de criticar o Papa porque acabou com o rito tridentino. Gente, estamos falando do Deus do impossível, então faça o melhor que você pode no rito da missa do Concílio Vaticano II. Inclusive tem que dar um testemunho aqui, terminando tudo isso que eu falei, talvez tenha ficado confuso, mas enfim. Tolkien, lá do Senhor dos Anéis, ó, pensa a situação dele. Ele estava vivendo um momento, mudou o rito da missa. O que ele fazia? Qual que é a realidade que ele conhecia? A missa tradicional. Então, quando acontecia a missa comum, hoje eu chamo comum, a missa do Concílio Vaticano II, ele fazia as orações que ele aprendeu na época do rito tridentino. Era difícil para ele, mas ele se esforçava, ele participava das missas como foi indicado pelo Vaticano. Estava triste? Ficou triste, mas ele fazia as orações que tinha que fazer, lá que o rito tridentino pede, porque assim, não adianta também pedir o rito tridentino se você não sabe as orações. Eu tenho um manualzinho aqui, um livro de orações antigo que eu herdei do meu pai. Meu pai é do tempo antes do Concílio Vaticano II, estava guardado nas coisas dele, tá para mim. Tem tudo ali. Tem umas orações para você fazer lá, para si mesmo. E o pessoal fica aí de achar que... Gente, não sabe nem participar. É isso que eu quero terminar falando. As pessoas não sabem participar da missa comum, da missa aí, do Concílio Vaticano II, querem missa do rito tridentino, mas não sabe que tem um manualzinho para você falar as orações junto com o padre, pô. Não é assim. Você participar e ficar assim, etereamente olhando os movimentos do padre. Aquele momento de silêncio, você tem que fazer as orações. Você tem todo mundo, todos os católicos antigos, antigamente, tinham um livrinho da missa. Tinha um livrinho, não é folhetinho, era um livrinho, cada um tinha que comprar o seu. Eu sei porque tinha aqui alguns livrinhos. Entendeu? E aí fica nesse negócio. Diz que me diz que. Então esse pessoal que está reclamando nem sabe se comportar no rito tridentino. Fique você sabendo. Pode me chamar de chata, pode me chamar do que quiser. Graças a Deus eu não estou fazendo fake news, não. Eu já vi esses livrinhos, tem um aqui comigo. É difícil, você tinha que levar o livrinho lá e recitar as orações em silêncio, né? Então, desculpa, engole em seco, aceita que dói menos, tá? Ele não aboliu completamente, certo? Mas também se comporte na missa comum, que eu já falei. Também produz santidade, porque depende do que? Da nossa abertura de coração para Cristo. Se não tiver isso, não fizer bem feito na missa comum, com intenção sincera, não vai ter rito tridentino nem missa comum que vai resolver a situação. Certo? Mas o anticristo, cara, tem que ser. Nós temos que repudiar o anticristo todo dia, de tudo que é jeito. Entendeu? É todo dia uma batalha. Muitas vezes a gente dá abertura para o mal porque o nosso coração é mau. Tem um pé na maldade. Vamos encarar os fatos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E outra coisa, gente, a vida é uma batalha constante. Se você não está batalhando com a tua cruz aí, seja família, seja trabalho, seja falta dela, de uma e de outra, essas questões internas do Vaticano, entendeu? Sempre tiveram problema. Você acha que a história do Vaticano passou em brancas nuvens, nuvens de algodão? Não, cada coisa, gente. Vocês que não sabem. Vamos lá. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é Zacarias 2, versículos 14 a 17. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá como sua porção na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor, ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o responsório, né? Não é o salmo, é Lucas 1, versículos 46 a 55, com o refrão: O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Evangelho de hoje, Mateus 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho desse 15º domingo do tempo comum, dia 11 de julho, foi Marcos 6, versículos de 7 a 13, em que Jesus manda os discípulos de 2 em 2 para a missão. Vou finalizando por aqui. Desejo a todos uma ótima sexta-feira. Fiquem em paz, na paz de Cristo.